Coloca os avisos para mim. Bom, nós temos a data da nossa próxima ceia, Ceia do Senhor, ou como conhecemos como Santa Ceia, dia 29 de março. Então, faltam 2 meses, né? Os irmãos online sempre têm a preocupação de se organizar antes, alguns vêm para cá, então, dia 29 de março é a nossa próxima ceia. E nós já vamos começar a avisar sobre o culto das primícias. Está logo ali. Vai. Vocês vão piscar e vai estar no culto das primícias, vocês vão ver. Culto das primícias, irmãos, é o culto que nós fazemos na virada do ano. E que nós acabamos de fazer, porém já passou um mês. Não foi? Acabou de fazer, irmão. Esse dia nós estávamos organizando aqui uma correria. Já passou um mês já. Então, se programe. O salão já alugamos novamente. Glória a Deus, irmãos. Foi uma bênção, né? Só o churrasqueiro ficou com o meio vermelho lá, que a ventoinha da churrasqueira não estava funcionando, mas quem estava aqui, tinha várias irmãs de alguns estados aí do Brasil, também de Portugal, e estava uma bênção. Foi uma bênção, não foi, irmãos? Foi uma bênção. Nós temos imensa alegria de celebrarmos juntos, então estão todos convidados mais uma vez. Quanto ficou, Cláudia? Por adulto, R$100, né? Irmão, para comer, salão alugado, com talheres, com tudo. Carne de primeira, que carne que foi aquela, Anderson? Angus. Do melhor, irmão. Depois bolo, sorvete, os brinquedos das crianças, que as crianças brincaram até 1 da manhã, depois foram os irmãos adultos, que na verdade, deixar bem claro para vocês, esperaram o pastor ir embora. O pastor foi embora, começou a acontecer algo lá. Só que o pastor mora do lado do salão. Eu deitado, já falei, Vanessa, que barulho que é esse? E aí depois eu fiquei sabendo que eram as crianças maiores que estavam lá, testando para deixar tudo aprovado, né? Tá vendo aí as fotos do salão? Você pode ir passando enquanto eu falo aí do culto das primícias. Então se organize normalmente. É 100 ou 100 e poucos reais por adulto. Irmão, dá uma fortuna de uns R$8 por mês aí, vai juntando. E também nós não deixamos ninguém de fora, ninguém ficou sem participar, ninguém. Ah, mas eu não estou em condições. Ninguém ficou sem participar. Agora você tem um ano inteiro para se preparar. A irmã Alzira, que está acompanhando, a irmã trouxe uma grande alegria para a Aline, porque a Aline era a menor irmã da congregação aqui, da comunidade. E ela falou que a irmã é um pouquinho menor que ela, ficou muito feliz, viu? Então, para tudo tem um propósito na vida, tá vendo, irmã Alzira? Tudo tem, não é? Tá aí. Então, as irmãs que vão vir, né? Já vai vendo a passagem de avião, irmã, porque fica bem mais barato comprar agora. Já veja as datas, já compra, já se prepara para isso. Tá bom? E o culto está aí no YouTube, né? Então você que assiste, acompanha o canal aí no YouTube, você vai vir para passar, como alguns irmãos fazem, você pode passar alguns dias aqui conosco. Nós temos a sala, que nós deixamos preparado com toda a estrutura para receber os irmãos, as irmãs, né? Para não ter o custo do hotel. E aí a gente faz um cronograma aqui, cada um sai para passear com os irmãos um dia, outro. Foi bem interessante, né? Então, está aí o culto das primícias, já está chegando. Se prepare, que vai ser do último dia do ano para o primeiro dia de 2027. Só não vai acontecer, aliás, eu espero não estar aqui se Jesus voltar. Quem quiser ficar, tu faz a festa. Mas espero que nós possamos estar lá nas bodas. Se Jesus voltar, é 7 anos de festa com o Senhor, irmão. Amém? Então é isso, pode tirar as fotos, obrigado. Isso daí é as fotos do salão, né?
Fevereiro, irmãos. Fevereiro, agora nós estamos no primeiro dia. Nós teremos 4 quintas-feiras, dia 5, 12, 19 e 26. Serão 4 quintas-feiras de oração. Fevereiro é um mês que tem um evento que acontece muito forte no Brasil. Quem lembra o que é? É isso daí. É o carnaval. E acaba que sendo uma festa extremamente diabólica. Para ficar bem claro aí na internet, é do capeta, do inferno essa festa. Não tem como não ser. E o Brasil é o lixo que é ainda, porque coloca uma festa dessa como uma das principais festas. O país é conhecido nos outros países como o país do futebol, só menos o país de pessoas de bom caráter, trabalhadores, porque tem muitos, pode não ser todos, mas muitos guerreiros que andam 1, 2, 3 horas por dia para ir daqui para lá para trabalhar, trabalham em 2 trabalhos, empreende, mas o Brasil é conhecido como o país dessas coisas tudo aí, né? E nós sabemos que demônio se alimenta de pecado. A ração diária de um demônio. Então, sempre que eles estão em volta de nós, de mim, de você, de qualquer um, ele vai buscar se alimentar de alguma coisa. Ele precisa. A comida de demônio é pecado, é dor, é sofrimento, é pobreza. Isso tudo, espíritos se alimentam disso. Ou porque você acha que os espíritos eles provocam tanto isso nas pessoas? Porque eles se alimentam dessas coisas. Então, no carnaval, todo o tempo que eu estudei sobre batalha espiritual, sobre essas questões pesadas de ocultismo, e fiquei muitos anos estudando isso, então é conhecido, é sabido de todos, que nessa época vêm alguns principados que governam outros países, outros lugares. O Brasil aqui é nítido você ver que ele tem algumas... O Brasil tem um principado que, em nome de Jesus, ele vai ser derrubado. E não é o Lula que eu estou dizendo, não. Eu estou falando espiritual. Nem Lula, nem Bolsonaro, não. Isso daí, irmão, são só pequenos fantoches, só que não representa nada. Nada. O negócio é muito mais... O culto passado nós falamos sobre isso, amém? Não... Pode tirar os avisos aí para mim. Volta esses avisos aí para mim. Tem a mudança do canal que eu não posso esquecer, né? Então deixa o aviso aí. Então no Brasil, eu vou falar profeticamente, quem governa o Brasil, você vai dizer um amém bem gostoso. Quem é o governo espiritual do Brasil se chama Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Então nós declaramos isso daqui. Nós somos uma igreja que declara que esse país, esse lugar é do Senhor Jesus, irmão. Entende? E por quê? E como que nós sabemos? Porque nós estamos aqui. É simples assim, porque a igreja está aqui no Brasil. E por isso o Brasil é de Jesus Cristo. Mas existe um grande conflito, um grande confronto, né? E no Brasil, o principado maior que tem nas regiões celestiais, todos eles têm que ter um nome, irmão. E eles demarcam os territórios. É assim no mundo espiritual. Quem arrisca falar? Vocês já estão quase igual eu, careca de saber, né? Quem que é? Aparecida. Em algumas culturas é conhecido como Iemanjá. É a mesma imagem. Né? É a mesma imagem. Então, e eu não estou dizendo da Maria, que foi mãe de Jesus, que nós honramos a vida dela, irmão. Você não vai honrar a mãe que trouxe o Senhor Jesus a esse mundo? Com certeza eu honro, 100%. Como a minha irmã em Cristo, pecadora como eu sou. Amém? Está claro isso para os meus irmãos? Pecadora como eu sou, normal, e que necessita da graça de Deus. E que com certeza foi alcançada pela graça de Cristo, que Jesus
É o filho da Maria. Olha o Daniel complicando. Jesus é o filho da Maria. Mas quem salva é o Cristo. Jesus é o homem que desceu do céu. Que é o que está dizendo em Coríntios, né? É o homem que desceu do céu. Cristo não é o homem. É o Deus encarnado. Entende essa diferença? O Deus que está dentro de Jesus se chama Cristo, que precisou passar por um processo para tomar o governo dessa terra. Esse é Cristo. Então, é grande diferença de Jesus. Cristo é o ungido. Não é o sobrenome, Jesus Cristo. Né? Cristo, você sabe, é o enviado, o ungido, Messias. Não é? Yeshua HaMashiach, não é isso? Então, Cristo é o enviado. Então, quem salva é Cristo. Então, esse Cristo, irmão, esse Cristo que é o nosso Salvador. Agora, nas regiões celestiais, aí no mundo dos espíritos, então o Brasil, infelizmente, ainda tem essa questão. E em fevereiro, sabendo disso tudo, nós queremos potencializar, nos fortalecer em oração. Então, te convido para estar orando. Conversei com o pastor Maico. Cadê o pastor Maico? Está ali. Deu uma engasopada hoje, né, pastor Maico? Eu lembrei do Chevette que eu tinha. Nunca aconteceu isso com você, não? Aquela queimada de embreagem, aquela limpada para dar no carburador. Aí ele ia. Sorte que a Ianca socorreu ele aqui, trouxe 1 litro de água e falou: vai, moço. Tudo bem, meus irmãos? Amém? E eu falei com o pastor Michael para a gente começar. E nós vamos fazer esse fevereiro junto de oração. Nós vamos começar provavelmente um louvor só. Eu vou trazer um ensino sobre dons do Espírito Santo e frutos do Espírito. E em continuação, o pastor Michael vai ministrar e depois nós vamos tirar um tempo de oração. Isso teremos 4 quintas-feiras. Se fosse você, eu não perdia por nada. Se fortaleça em oração, tanto quem está aqui quanto quem está no online. Se fortaleça em oração, revestimento do Espírito Santo. Amém? E nós precisamos, irmãos. Eu sempre digo, oração, quando tu ora assim: Senhor, abençoa todo o povo do mundo. Essa oração quase, não vou falar que é inválida, mas... Por quê? Porque eu acho isso? Não, irmão, porque na Bíblia não existe oração assim. Não existe. Toda oração na Bíblia, ela tem um foco e ela tem um alvo. Senhor, eu oro por isso. Eu oro por aquilo, eu faço esse propósito, vou começar um jejum por esse motivo, estamos reunidos para fazer isso, sempre, 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 nunca é pulverizado, sempre tem que ter um foco. Então, pega, culto, vamos fazer uma campanha, irmão, campanha é muito bom, nota 10, é bom fazer campanha, só que nós temos uma questão difícil. Quando você fala campanha, ativa no cérebro a questão de campanha que todas as igrejas, muitas igrejas fazem, né? Campanha disso, campanha daquilo. Então faça a sua campanha. Não é eu que vou fazer ela para você. Nós vamos ter o culto de oração. Faça a sua campanha. Anota o porquê você está orando, se você tem um motivo específico. E principalmente quando o casal está orando junto no mesmo propósito, irmão, isso fica poderoso. Quando o casal ora para um único objetivo, isso no mundo espiritual tem uma força enorme. Amém? Bom que agora já rodou um pouco, né? Então, do canal do YouTube, os cultos vão voltar a ser transmitidos lá no canal da comunidade. Está lá o link, Aline? Então, debaixo do culto, aí, debaixo da descrição do culto, tem um link que vai te levar ao canal da comunidade. Então, você clica aí, se não é inscrito, se inscreva lá, porque os cultos vão ser transmitidos lá agora, não mais no canal Daniel Ferro. Estamos remodelando esse canal vai ficar só para confusão. Então nós queremos... Quem não faz parte desse... É brincadeira, viu, irmão? Com fundo de verdade, né? Então, fica assim, vai lá para o canal da comunidade para você acompanhar, você que está no YouTube, ok? Mas hoje ainda será aqui, e provavelmente o próximo culto também, por aqui, até vocês entenderem que vai estar lá. Pode tirar os avisos para mim. Amém, irmãos? Amém. Vamos ler uma palavra, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, vamos orar ao Senhor.
Deus, é em nome de Jesus que nós entregamos esse culto nas Tuas mãos. Senhor Jesus, pedimos que a Tua palavra seja pregada, Espírito Santo, ministra sobre nós, em nós, que o nosso coração seja uma terra fértil para entender, e que o Senhor tenha livre acesso pelo pregador e pela igreja, para que o Senhor fale conosco, através da palavra, e que Jesus seja enaltecido. Amém. Romanos capítulo 12, versículo 2, diz o seguinte. Põe o versículo 2 para nós. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Repita comigo, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Algumas Bíblias, alguma versão vai alterar boa com perfeita e agradável, mas o mais próximo do original é essa mesmo, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. São pelo menos 3 vontades que Deus tem para você, é a boa, agradável e perfeita, ou em estágios, a boa, depois a agradável, depois a perfeita, é você que tem que acessar isso daí, mas são as 3 vontades que Deus tem para você, amém? Renovação da mente, nós sabemos, e você que está aí, você sabe que a renovação da mente, quando a Bíblia fala de mente, você sabe que é um sistema de crença. O que é mente? É tudo aquilo que eu acredito, Se eu gosto de tomar água em uma caneca, sim, de louça é porque eu acredito que é bom, para mim eu gosto de mexer com o notebook na hora da administração, isso é a minha mente, é o meu sistema de crença. Estou com essa camisa, com essa calça, com esse tênis, porque a minha mente traz isso para mim porque é bom. Alguém gosta de usar alguma coisa que não é bom para você? Você já foi comprar roupa e falou, nossa, essa daqui vai ficar horrível, vou levar 2. Não é? Então, renovação da sua mente é renovar aquilo que você acha que é bom. Olha o problema. Tu acha que é bom, é o que você acredita. Mas você, para alcançar as 3 vontades de Deus, você precisa renovar a sua mente, não pelo que o pastor fala, mas através da palavra, através da Bíblia, através do Espírito Santo, através do ensino, através do conhecimento. Só assim eu vou acessar a verdadeira sabedoria, e a sabedoria é Cristo. Olha, eu oro muito para que o Espírito Santo nos dê bastante atenção nesse culto, que você esteja aí com o seu coração apto para aprender. É um culto, a ministração de exortação ao seu coração. Eu quero mostrar para você e deixar aqui, vou deixar no YouTube, depois a gente edita isso, mas coloca um vídeo para mim, Samuel, que eu te mandei. Eu quero que os irmãos, preste atenção, quem está vivo aqui, diga amém. Amém. Não é para você nem escandalizar, nem rir, nem nada, eu só quero que você observa. Eu vou colocar 2 minutinhos, quero que você observa. E toda ministração eu procuro trazer clareza daquilo que eu quero transmitir. A maior importância para mim, por isso que nós temos mesa digital, por isso que é trazer clareza para que você saia do culto entendendo qual foi a mensagem e aquilo que o Senhor nos trouxe. Amém? Então, esse vídeo é só para trazer clareza sobre aquilo que eu quero falar um pouco contigo hoje. Pode colocar aí. Isso é um culto, né? Eu vou 3. Toca, Jesus. Baixa um pouquinho o som. Passa um pouco para frente.
Passa um pouquinho mais. Tá bom, pode tirar. Volta a iluminação. Amém, irmãos? Preste atenção. Quero que você entenda muito bem. Inclusive, esse é um dos vídeos assim, mais light que eu consegui. Entende? Porque quando você busca esse tipo de conteúdo, existe tantas coisas no Brasil. A última coisa é um culto realmente voltado à palavra. Mas isso daí... E está público, né? Se assistir, o dono do culto deixou público. Então, por isso que eu usei. Mas, longe de mim fazer qualquer tipo de crítica. Longe de mim endemonizar isso. Porque tem muitos cultos que nós recebemos uma unção do Espírito Santo. E na unção do Espírito Santo, você faz coisas diferentes. Você prega diferente, você muda o tom de voz. É normal, é natural. Ok? Quando nós temos um culto com mais intensidade dessa questão, desse mover, mas quero que você entenda o seguinte: isso não é e nunca foi um modelo de culto. Quando eu digo renovação da mente, você precisa entender o seguinte: não foi dessa forma, onde eu congreguei até 37 anos, é uma forma um pouco diferente. Mas quando se via que alguém era espiritual na visão de onde eu congregava, onde eu estava, como que alguém era mais espiritual, um irmão mais crente? Me ajuda? Tinha um monte de lá, e como que vocês estão aí quietos aí? Hã? Vestimenta? Sim, mas se falasse em línguas, e nós já ensinamos que é importante falar em línguas, o revestimento do Espírito Santo, então eu preciso fazer um paralelo para vocês não ir para o outro extremo. Amém? Mas, se falasse em língua, se pregasse, se marchasse, se profetizasse, só que a profecia mais voltada ao adivinho, não é profecia bíblica que é voltada a Cristo. O profeta da Bíblia, que Jesus deixou como um dos ministérios, é para profetizar acerca de Cristo, não é adivinho do que vai acontecer na sua vida ou daquilo que aconteceu. Então, ouça, coloca amor nas minhas palavras, deixa eu montar aqui para você aquilo que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração, e depois você faz o seu juízo. Não julgue agora, deixa eu falar o seu coração, e retenha o que servir para você, porque o mesmo Espírito Santo que está em mim, está em você. E se eu estiver errado, ele vai testificar isso no seu coração, e está tudo bem. Mas lembre que eu estou procurando fazer o melhor, e debaixo de oração para procurar fazer o excelente, com a responsabilidade de cuidar da igreja. Amém? Então, qual que era a verdade nesse ambiente onde eu congregava e onde muitos congregam, né? Muitos que estão aí no online, é uma igreja que quando acontece esse mover, como que o pregador sai da igreja? Vamos falar de mim. Como que você sai? Com o coração alegre. Hoje, né? O serviço foi bem feito. Deus apareceu, pessoas foram revestidas com o Espírito Santo, que chamava-se de batismo com a promessa. E a última coisa que ia falar que o culto foi bom é se foi pregado alguma coisa que alguém aprendeu sobre Jesus. Nesse culto o qual nós vimos, pode ser muitas coisas, pode ser as próprias pessoas, que para mim normalmente tem maior chance de ser. A segunda pode ser o diabo. A terceira tem chance de ser Deus. Para mim é a menor das hipóteses, mas pode ser.
Quem aqui ora no monte? Eu gosto de orar no monte. E às vezes nem gosto de levar irmãos, porque lá no monte é um outro Daniel, irmão. Entendeu? Então eu preciso ir te respaldando para você não achar que eu estou lutando contra o mover espiritual. Não. Eu quero te falar a respeito do que essa igreja acredita, do que nós professamos e daquilo que nós seguimos. Para que fique bem claro. E hoje eu acho que a chuva espantou bastante irmão, né? Hoje era um dia para estar todos os irmãos aqui. Mas eu vou continuar falando. Prestem atenção. Então, esse mover que vocês viram, o foco está na pessoa que está com o terno, com o paletó na mão. Quando acabar o culto, provavelmente poucos vão dizer: você viu o que Jesus fez? Eu nunca ouvi. Pode ser que você já ouviu, eu nunca ouvi. Mas sempre é: você viu o profeta que veio, cheio de poder, cheio de revelação, e quando ele passou, a última coisa que vai ter é Jesus no culto. Jesus pode estar lá, mas ele não vai ser reverenciado do jeito que era para ser. E aí as pessoas vão para o culto, irmãos, prestem atenção assim, põe no coração, que eu quero que você entenda muito, muito bem isso. O culto não foi feito para você vir buscar nada. Não é eu que estou dizendo, eu adoraria que você viesse buscar e Deus me revelasse tudo que você vinha buscar, ia ficar bom, não ia? Porque você vem buscar um milagre, eu, pastor, homem de Deus, cheio de revelação, prego, amanhã acontece, e aí talvez você convida o vizinho, você diz, vamos lá porque lá é bom. E aí isso aqui já não cabia mais de gente. Eu não ia estar feliz? Uai, e ainda mais sendo um querubim. É sério, gente, nós estamos lutando contra um evangelho barateado. Um evangelho distorcido. E que eu não sei quem está pior, se é católico ou se somos nós. Lá eles pelo menos têm o nome dos santos dele. Nós aqui temos pastores, temos banda de louvores, temos igreja, tudo nós adoramos. E se der tempo, e se lembrar, em algum culto do ano, nós fazemos um culto ao Senhor Jesus. Eu digo nós porque eu estou me colocando junto com a igreja no Brasil. Mas nós, especificamente aqui, não participamos disso, vocês sabem disso. Quando você vê pelo menos aquele emocionalismo ali acontecendo, mas e como que eu vou saber se é Deus ou não? Bom, primeiro você tem que ver que lugar você vai se encaixar com o seu nível de entendimento. Essas igrejas pentecostais, como se eu estivesse falando assim, não, irmão, nós fazemos parte dela, a igreja do Senhor Jesus. Amém? Não tem, essa igreja de Jesus. Não, irmão, não estamos aqui para montar partido, nem para fazer separação de ninguém. Mas eu estou dizendo que uma igreja sem estudo bíblico, e estudo firmado na palavra, sem voltar ao Senhor Jesus como centro, se torna isso, ou pelo menos tem grande chance de se tornar isso. Entende? As pessoas, você percebeu que, primeiro aqui essa igreja, é uma igreja que Deus tem dado com pessoas com mentalidade muito próspera, mas nós não fazemos separação de nada nem de ninguém aqui, jamais. Estamos todos no mesmo barco, lutando para a vida eterna, amém? Ou seja, lutando para entrar no reino. Agora, veja só, normalmente, essas igrejas, digam vocês, qual normalmente é a classe social das pessoas que você vê sempre nesses movimentos? Responda no seu coração. Por quê? Porque são as pessoas mais vulneráveis, inclusive emocionalmente. São pessoas com extrema necessidade. São pessoas que não veem outra saída a não ser Deus.
e que é muito mais fácil delas se entregarem nesse mover. Muitos caem quando alguém coloca a mão, não é porque caiu, é porque se não cair fica como o crente gelado. É como o crente que não é espiritual. É como o crente que, então cai, fica lá quietinho lá e depois levanta um tempo e está tudo certo. Mas e isso é de Deus ou não é? Quem somos nós para falar um negócio desse? Uma coisa eu vou falar para você, se essas pessoas caírem e levantarem mais crente do que caíram, mais santos, mentalidade renovada pela palavra, aí tem um trabalho bem feito. Mas se isso não acontece, é só um mover, sabe o que vai acontecer? Eu conheço um pouquinho da mente humana, eu estudo isso, eu conheço um pouquinho do que é aquilo que é despejado dentro do cérebro de um ser humano, aquilo que traz sentimento de recompensa, e aí sabe o que o seu corpo vai querer na próxima semana? Semelhante a... Mas eu só estou comparando, amém? Posso comparar sobre várias coisas, né? Mas uma dependência química é assim. Quando alguém que passa por uma questão de dependência química, o gatilho é quando está na escassez, ou passando por um problema, ou passando por uma crise no casamento, o que essa pessoa, os relatos são esses. O que ela busca? Vamos falar do cigarro. O que ela busca? Fumar um cigarro. Quando uma pessoa é condicionada a um mover desse, pode ter certeza, aí tem uma descarga de hormônios, de dopamina, de um monte de coisa, de recompensa. E ela vai buscar isso de novo. E de novo. E constantemente. Ela vai buscar um profeta que revele o nome dela. Um profeta que revele o que ela precisa. Um profeta que diga o que vai acontecer. Amém, igreja? Mas nós não estamos em tempo de viver isso mais. E eu já me preocupei muito com isso na igreja. Por quê? Porque é muito complicado. Nós amamos o dom de Deus. Nós amamos a revelação. Nós amamos experiências com o Espírito Santo. E aí fica uma linha muito justa. Porque uma igreja somente intelectual, ela se torna uma igreja gelada. Ela se torna uma igreja sem unção. Mas nós não estamos aqui para isso. E também não para nos entregar à meninice e a emocionalismo. Nós estamos para ser uma igreja balizada na palavra, mas que tem o fogo do Espírito Santo que vem através da pregação da palavra. Entende, irmão? Entende como que é complicado? Porque todos os irmãos aqui, pelo menos os que eu conheço, que são a maior parte, vêm de uma mentalidade assim. E aí como que baliza o culto? Ou seja, como que mede o culto se o culto foi bom? Na sua mente. Imagina Jesus fazendo o culto no Sermão da Montanha. Para nós seria, rapaz, troca esse pregador aí. Não tem outro não? Só bate. Só. Não, vamos trazer um outro. Mas é isso que vai mudar a sua vida. O culto não é para você buscar nada, mas Deus não fala, fala. Deus não promete, promete. Deus não entrega, entrega. Consegue entender como que é complexo? O problema é meu e seu. É nosso. E aqui nós temos essa liberdade para falar abertamente, nós temos maturidade para isso. Não é uma questão que, não, aqui ninguém é um gado para a gente ficar levando, não. De forma alguma. Então você deve glorificar Deus? Deve glorificar Deus. Deve falar em línguas constantemente, e vocês falam um pouco em línguas. Se você soubesse o benefício que isso traz espiritual para você, você falaria mais em língua. Você fica esperando que o fogo desce. Não, irmão, você começa a falar a hora que você quiser, dom é seu, é presente, você que fala.
E aí você começa a falar e glorificar, daqui a pouco o Espírito ativa dentro de você e você começa a conversar com o trono de Deus. É assim que funciona. Quem fala em línguas, ele é revestido automaticamente. Entende? Automaticamente quem fala em línguas, ele é um benefício para ele somente, entre ele e Deus. Amém, igreja? Mas quem busca esse tipo de culto, esse tipo de liturgia, não tem como ficar aqui nessa igreja. Não tem como. E os irmãos que estão no online, você que está assistindo no YouTube, se você busca isso, eu já te adianto, quero muito que você fique, mas se fizer sentido isso para você, senão é melhor você procurar outra igreja. Porque daqui para frente nós vamos intensificar aquilo que nós acreditamos. Aquilo que nós buscamos. Esse negócio de pôr a mão no cabeça, nós não temos isso, não temos. Então eu estou ensinando a igreja, compartilhando com vocês aquilo que nós cremos. Aquilo que nós acreditamos. Aquilo que a Bíblia fala, respaldado na Bíblia, não somente o que nós achamos. Entende? Irmãos, tem cultos muito bons, mas quando você vê um vídeo como esse, ontem eu fiquei tão desanimado que até no grupo da liderança lá, eu tive que compartilhar com eles para mim não morrer sozinho. Falei, vocês morrem junto comigo aí. Uma coisa que eu penso, para você, preste atenção. Como que alguém se permite estar num culto desse? Como que pessoa... E esse ainda... Mas você vê cada culto que... Eu ontem fiquei tão chateado, um sentimento de choro mesmo. É o sentimento que me dá. Nunca esse país, nesse formato, é um país cristão. Nunca é. Isso não é culto, irmão. Isso não é culto. Agora, quem quer pregar para uma igreja igual eu estou pregando aqui? Ó, só o barulho do ar-condicionado. Só que é o seguinte, se for para ter um culto que seja movido por uma intenção de fazer algo acontecer na igreja, por uma intenção minha de fazer um mover, porque isso é natural, os irmãos já até sabem. Tem culto que acontece. Acontece. Pode ser provocado pela nossa comunhão junto, mútua, ok. Mas não é provocado por algo que eu venho intencionalmente fazer para que aconteça aquilo no culto. Se for, preste bem atenção, se eu fosse viver isso, eu deixaria a igreja para os irmãos e ia viver minha vida, porque eu não gasto, não irei gastar minha vida com esse tipo de coisa. Eu prefiro ir pescar do que estar mentindo para vocês. Eu vou continuar nessa missão, pregando aquilo que para mim é verdade, que é a palavra de Deus. Mas não tenho como negociar com isso. E eu tentei muitas vezes. Eu falei, Deus, que culto frio, eu não aguento um negócio desse não. Vamos animar isso, Jesus. Dá um jeito aí, põe fogo aí. Vício emocional. Vocês e meu. Eu acho que é fácil. Não é fácil, irmão. E eu nunca fico aqui reclamando nem chorando. Eu pagaria para fazer o que eu faço. Mas já é conhecido, já, irmão. A profissão mais difícil que existe nesse planeta é pastor. As pessoas vêm para o culto, você que faz parte aqui, você que está indo online, entenda o seguinte, as pessoas vêm aqui quando compete para elas. Eu estou dizendo principalmente quem não tem uma responsabilidade. Aqueles que Deus coloca como liderança, eles são colunas. Então como que faz? Está eu aqui, os irmãos, os que trabalham aqui, eles estão como colunas. Aí vem, o povo congrega, se anima, Deus faz tal, eles voltam, vai ver a vida deles. Vem quando dá, quando não tem churrasco, igual hoje que o Corinthians jogou, quando o Corinthians não joga. Aí vem para o culto. Entendeu? E como que é a relação de pastor e igreja? Entenda que eu não estou reclamando, eu estou de boaça. Mas como é que é? É julgando, não gostei disso, não gostei daquilo, se não me trata bem eu vou para outra igreja. É com isso que nós lidamos. Entendeu? Então, os pastores eles ficam doidos.
Um monte deles estão tirando a vida, que vocês não sabem. Eles se colocam na posição de Deus, tem que resolver tudo, ele tem que ser o psicólogo, ele é o doutor, ele é tudo. Só que chega dentro da casa dele, ele é só ele. Ele não consegue lidar com a esposa, com os filhos, com a casa. Entendeu? E ele tem que viver com aquela capa, com aquela armadura de homem mais santo que todo mundo. E ele tem um corpo e uma mente, mano. Chega uma hora, não pode falar mano, né? Mas chega uma hora que não aguenta. Entendeu? Para nós suportarmos levar, tem que ser, esses cultos tem que ter no nosso meio. Tem que ser muito bem aberto, explanado, explorado, para que cada um saiba aquilo que nós acreditamos e para onde nós estamos caminhando. Você tem noção que vocês têm os cultos desse Brasil aqui, dos concílios de pastores, vocês têm os melhores cultos, porque eu não sou uma pessoa que eu vou pela minha cabeça. Eu estou nos maiores congressos, eu estudo, eu leio, eu busco, e estou constantemente pedindo ao Senhor que Ele nos direcione, e mesmo assim podemos errar, com certeza. Mas entenda que nós estamos buscando fazer o certo. E o certo é você entender o que é Cristo. O culto, Deus faz, mas você vem, eu vou para o culto porque eu quero sentir. Como que você fala para as pessoas? Os irmãos chegam aqui, eu vou conversar. Gostei da igreja porque eu me senti bem. É muito bom, se ir numa igreja se sentir mal, tem que se sentir bem. Mas nós viemos ao culto não é para se sentir bem. Para quem é visitante, sim. Mas para os maduros na fé, não é para você se sentir bem. Porque não? Aqui nós viemos aqui para cultuar Jesus, irmão. O centro do culto tem que ser Jesus. Os louvores tem que ser Jesus. Louvor que explodiu no Brasil. E pode cantar. De boa. Como que é aquele louvor? Eu sou excelente cantor, irmão. Que fala lá do Freire lá, que diz que você é precioso. A raridade, né? Como que ele diz? Canta um pedaço aí, Aline. Vamos cantar. Você é um espelho que o quê? É lindo, que reflete a imagem do Senhor, mas ele fala o que mais? Ele fala uns negócios mais, né? Não chore se o mundo ainda não notou. Ou seja, isso, como que é? Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Irmãos, como uma família aqui, eu só estou compartilhando aqui do meu coração para vocês. É bom você cantar, maravilhoso, você louvar. Mas isso é antropológico, isso é para o homem. Não é cristocêntrico, isso é para o homem, é voltado para o homem. É você cantar para você mesmo, eu sou o centro, eu sou, eu. E está tudo bem, só que o culto não é para isso. O culto não é você que é o queridinho de Deus, nem eu. Se Deus fosse pregar para nós mesmos, se Deus fosse pregar, se Ele viesse aqui para pregar para nós, provavelmente, eu nem sei o que nós faríamos da vida. Eu nem vou arriscar. Se Ele começasse a pregar para mim e para você, as nossas ignorâncias, a nossa ruindade, nosso egoísmo, nosso achismo, nós morreríamos de vergonha. Deus falou com 3 homens no Velho Testamento. 3. Sabia disso, né? 3 homens. Deus tem uma dificuldade. Dificuldade é na linguagem, só para você entender. Mas Deus tem uma extrema dificuldade de elogiar o ser humano. Você já percebeu isso? Já percebeu ou não? Pega na Bíblia para ver. Aonde que Deus elogia o homem e fala: eita, você é bom mesmo, hein? Não é? Para quem está se perguntando quem é aí, é Noé, Daniel e Jó. Extrema dificuldade de Deus. Por quê? Nós somos ruins, irmãos. Nós somos ruins.
Nós queremos o bem para nós e para nossa casa somente. E para os nossos irmãos é porque nós temos uma mente renovada. Mas, então, os louvores, hoje nós cantamos com o projetor e escolhemos. E está tudo bem, irmão. Está tudo bem. Só que o culto, os louvores, teriam que ser somente para Jesus. Se você entender que Deus fez tudo e falou, de tudo que foi feito no mundo, 66 livros da Bíblia, 39 Antigo Testamento, 27 Novo Testamento, tudo que foi feito é tudo para Ele. Tudo que foi feito através dele, tudo para Ele, nada do que foi feito se fez sem Ele, e todos vocês só chegam a mim através dele. Deus, é Ele, não existe outro. Nós só nos achegamos diante de Deus, porque Deus, quando nós chegamos, Ele vê quem? Jesus. Se você for você mesmo, se for, vai em nome do pastor para você ver. Eu me apresento diante de ti, em nome do meu pastor Daniel. Acho que não dá tempo de chegar no El. Então, o culto tem que... E nós não temos outra forma a não ser ensinar a igreja. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos ter cultos trazendo esse entendimento para você. Porque sabe onde você vai encontrar Deus? Não é eu orando por você. É você orando por você. É você orando na sua casa. É você falando com Deus. É você dirigindo. Irmão, oração é o tempo todo. Oração é conversar com Deus. Está na sua casa, está na sua vida. Nós achávamos... Entende que o nosso padrão de igreja e de ser crente... Você consegue entender que a maior parte veio de um ambiente que a mente está toda informada, enquadrada em uma visão de que ser crente é aquilo? Ou você não entende isso? Que ser, quanto mais for... Mas não é. Às vezes o irmão aqui dentro, que ninguém vê como um super crente, é o mais crente. O que é? Santidade, trata bem a esposa trata bem o marido, cuida bem dos filhos, é leal nos negócios, é fiel. Isso é ser crente de verdade. É onde você passar, as portas estão abertas, porque alguém fala, não, esse daqui pode vender para ele. Esse daqui pode negociar com ele. Esse daqui... Crente não é um homem cheio de esqueminha, uma mulher que compra e não paga. Sabe? Aí pensa, aí vem rodopia, aí... E se rodopia perto daquela que está devendo? Pensou? Uma que está devendo os Tupperware? O Avon? Se lascou, complicou. Não é a realidade? E aí vem as doutrinas dos nicolaítas, de Balaão. Assim diz o Senhor, Deus me mostrou. E eu não estou dizendo para a igreja desacreditar disso. De forma alguma. Não desacredite, porque Deus usa de homens e de mulheres. Deus usa. Mas que a sua fé não esteja pautada sobre isso, porque a tua fé, ela precisa estar sobre uma base que é a pedra angular, a pedra de esquina chamada Jesus, o Cristo de Deus. Mateus 18, 15, não precisa projetar, eu vou ler para vocês. Se teu irmão pecar contra ti, presta atenção. Se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende entre ti e ele. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera como gentil e publicano, não como irmão, né? Em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra terá sido ligado no céu. E tudo o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Céus em plural. É verdade também, vos digo, que se 2 dentre vós, isso aqui é o formato de culto, preste atenção.
Se dois entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Preste atenção. O que você e eu entendemos com isso? Se eu estou reunido com mais meus irmãos, 2 ou 3 irmãos, e nós ligarmos aqui na terra, olha o nível da nossa ingenuidade. E aí nós entendemos que nós comandamos o céu. Que nós que mandamos no céu. Por quê? Porque nós oramos aqui reunidos em nome de Jesus, então tudo que nós pedir aqui vai ser ligado lá no céu. Olha o tamanho da nossa falta de leitura. Não é de espiritualidade, de leitura, irmãos. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. Tudo que você pedir na terra, em comunhão com Deus, tudo que você pedir aqui, é porque primeiro já foi ligado no céu. Entende a diferença? Tudo que ligares na terra terá sido ligado, não é vai ser, já foi. Então quando você liga em comunhão aqui, é porque já foi ligado lá. Como que eu oro e apresento as ofertas? Eu ligo na terra conforme o Senhor ligou no céu. Porque ninguém traz uma oferta ao altar do Senhor, se primeiro não foi ligado no céu. Ninguém consegue, irmão. Só consegue ofertar ao Senhor aquilo que Ele ligou no céu. Quem não consegue é porque Deus não quer que a pessoa entregue, entende isso? É porque ainda tem coisas para Deus tratar no coração dela e Deus não quer aquela oferta. Você imaginou se Deus quiser alguma coisa sua, você acha que você vai conseguir reter? É que você não entendeu, é que Deus não quer. Porque se Ele receber, Ele vai ter que te retribuir. Então, oferta, dízimo e primícia, irmão, não é uma questão racional, não tem que provar na Bíblia, isso é a revelação. Isso é revelado no Espírito, quando eu tenho Deus como meu Senhor, irmão. Mas é por quê? Porque quando oferta aqui, liga aqui, nós ligamos na terra conforme já foi ligado no céu. Por quê? Porque você não tem como entregar aqui. Se primeiro, os irmãos já estão bem cansados de ser ministrados sobre isso, que tudo que acontece no mundo físico, primeiro aconteceu no mundo sobrenatural, que é no mundo espiritual. Se você nasceu aqui na terra, você nasceu exatamente a pessoa que você é porque primeiro você nasceu no céu, 100% de certeza, absolutíssima certeza. Você não é fruto do teu pai nem da tua mãe, primeiro você nasceu no coração de Deus. Tudo que eu estou te falando é bíblico, ok? Só não vou pegar os versículos para não dar tempo, mas tudo que acontece aqui na vida de um filho de Deus, primeiro aconteceu no céu. E depois acontece aqui. Então quando você começa a entender isso, você começa a acessar o céu e trazer para a terra. Mas, tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ou seja, onde tiver, irmãos, 2 ou 3, não é reunido, vamos a começar em nome de Jesus, não é esse nome, é onde 2 ou 3 estiver reunido, e Jesus for o centro, vocês estão ali por minha causa, vocês estão ali por causa de Cristo, se vocês, então, se reuniram por Jesus, tudo que ligar, porque quando está em nome de Jesus, não é você que é importante, é Cristo. Então tudo que você liga aqui na terra já foi ligado no céu, porque vocês estão por Cristo, não é por vocês. É um culto de pensar, pelo menos, irmãos. É um culto de aprender, de evoluir na caminhada cristã. De você entender que quando você vem para a igreja, não é uma questão de você, eu vou para a comunhão, também é bom, funciona também. Eu vou para louvar e adorar a Deus, funciona, mas também não é isso. Eu vou para buscar uma bênção, também não é isso. Não, nada disso faz parte do culto. Ou seja,
reformulando, nada disso faz parte do propósito central do culto. Isso faz parte dos periféricos, mas o centro é Jesus, eu vou por Cristo. Saiu fora disso, irmãos, igrejas com campanhas de andar sobre caco de vidro, sobre azeite ungido. Nós temos, eu tenho aqui azeite consagrado, ungido, orado no monte. Não é que eu não creio não, irmão. Isso é uma arma poderosa no mundo espiritual. Mas não é o centro. Entende? Não é o centro. Vamos fazer a campanha de tantos dias. Jesus é o centro? Ele vai abençoar? Vai, mas Jesus tem que ser o centro. E nós, como pregadores, quem ministra aqui nesse altar, tem que entender, nós não podemos negociar com a verdade. O que é a verdade tem que ser apregoado a verdade. Mas se o povo não ficar, rapaz, o povo não é meu, não é teu, não é dela, não é dele, é de Deus, vem quem quer. Vem quem quiser. Rapaz, o povo é de Cristo, não é? Ele disse que é dele. Amém ou não amém? Quem vai vir aqui, quem? Quem vai ouvir essa conversa toda aqui vai falar, rapaz, eu já fui despertado para isso aí. É assim que é. Então primeiro o Espírito Santo já tocou no coração, já começou a arrumar um monte de confusão lá e veio aqui e falou, eu pensei que era eu só que estava ficando doido. É isso aí mesmo. E aí os outros que vêm e ainda estão em outra conexão, aí falar, pastor aí só, nossa, eu quero sentir o mover. E vai para outra igreja. E aí eu não sou o pastor para essa pessoa. Não sou. E não quero que ela tenha que ir atrás do pastor dela. Entende, igreja? Não durmam não, fiquem acordadinhos aí para a gente. É a família de Cristo, irmão. Eu não vejo como tribos. Uma época eu pensei que era tribos. Eu comecei a observar essas mudanças e eu entendi como as 12 tribos de Israel. E eu falei, elas tinham suas diferenças, então deve ser isso. Hoje em dia, eu entendo também assim, mas eu entendo de uma outra forma. Eu entendo em níveis de entendimento. Quem entra em uma igreja, ele normalmente busca os louvores, a adoração, me sinto super bem, só que um dia ele está na igreja, no outro está tomando chai lá no Japa. Vai que tem alguém que fez isso, né? Eu não vi ninguém, viu? Só faltava, Deus está pegando alguns que está lá, hein? Já, para quem não sabe, é uma casa de tabacaria que tem aqui. Então, são níveis. Chega uma hora que aí o pastor fica para você. Pega na mão que está do teu lado. Fala para ele isso. Fala para ele aquilo. Chega uma hora que a pessoa vai precisando ter uma substância maior. Ela vai dizendo, cara, eu não aguento mais isso daqui. Não porque agora nós vamos vender salgado. Eu conversei com o pastor Marco, ele conhece muitas igrejas. E tem pastores que, para vir pregar numa igreja, tem um custo ali, eu não acho que está errado, 4, 5, 10 mil, problema, a igreja quer trazer, traga. Está tudo certo. Ele tem que vir de avião, ele só tem aquilo para sobreviver da vida, então, está tudo certo, irmão. Eu estou dizendo o seguinte, agora, a igreja, pensa, nós vamos fazer uma campanha, aí nós vamos vender coxinha, vamos vender marmita, isso aqui é natural em muitas igrejas. Vamos para o semáforo vender muita coisa, por quê? Para trazer um pregador tal, no dia tal. Irmão, você está de tiração comigo. Eu vou falar com todo respeito no meu coração. Você é um otário, você que faz isso. Não pode falar isso no culto, mas eu não aguentei agora. Você é uma besta quadrada. Para trazer o querubim ungido, a igreja inteira tem que se mover para pagar 10 mil. Cara, onde está seu nível de consciência? Pelo amor de Jesus Cristo, os irmãos aqui para pregar, os irmãos da igreja, nós somos como família. Mas é num evento, está tudo bem, só que se a igreja não tem caixa, não faz sentido, irmão. Se a igreja tem caixa, a igreja é rica, traz um pregador bom, está tudo bem, tem empresários na igreja, mas às vezes uma igreja humilde quer trazer o fulano que é famoso. Aí todo mundo faz um esforço enorme para trazer o cara para pregar um dia. Eu estou dizendo para mim, para você pode fazer sentido, para mim não faz o mínimo sentido. Mas nunca,
Não faz sentido um negócio desse. E eu não estou fazendo um culto aqui para falar mal de igrejas. Não, eu estou expondo para vocês o que somos a nossa família, porque a nossa família é todas essas igrejas, irmão. Todos que professam o nome de Jesus somos a mesma família. Então eu entendo com níveis de percepção diferentes. Não compreendo que são povo de Deus ou não. Jesus está onde Ele quiser estar. Agora, em certas igrejas, que Jesus não tem nada a ver com o culto, é só esse mover, só esse movimento, só... Não tem o porquê Jesus está lá. Entende? A igreja compreende isso? A igreja entende como que isso é sério? E eu digo para você, lute junto comigo. Não para entrar no céu, porque isso já está garantido através da cruz de Cristo. Mas lute comigo para que nós possamos prevalecer até o final. Muitas lutas já vencemos, mas tem tantas ainda na fila que nós nem sabemos quais são. Entende? Mas, que bom, e dependente da quantidade de irmãos, que bom chegar diante do tribunal de Cristo e falar, ó, não negligenciei, ensinei, fiz o certo, também não quis ficar só com meia dúzia, eu busquei o máximo que eu consegui. Irmãos, nós gastamos, investimos e gasto a minha vida nesse digital, aí os irmãos sabem, para quê? Para levar essa mensagem, porque hoje não é mais no panfleto, nós fizemos, não funciona, é no digital, as pessoas vê do celular, as pessoas vê do computador, as pessoas vê, mas nós estamos levando a mensagem, mas a mensagem que nós acreditamos. Tem muitas igrejas que Jesus já tirou, deixa eu ler para você, suporta mais 10 minutos aí, amém, irmãos? Apocalipse capítulo 1 diz assim, versículo 11, dizendo, o que vês, escreve um livro, deixa eu pegar já, as 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros, diga assim, 7 candeeiros. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro, ou seja, Jesus, né? Versículo 16 diz assim, tinha na mão direita 7 estrelas. Então ele anda no meio de 7 candeeiros, e na mão direita, que é a mão da força, tem as 7 estrelas. Diz assim, aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, estas coisas que vistes, que são, e que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste, na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, são as 7 estrelas, são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Ou seja, os candeeiros são as igrejas, e as estrelas, os pastores, os ministros dentro das igrejas. E Jesus está dizendo, eu ando no meio dos 7 candeeiros, e os pastores, ou aqueles que estão na frente, estão na minha mão. E eu ando no meio desses... Então, imagina que Jesus é o centro. Ok? Pensa que se tivesse mais tempo, até falaria para alguns irmãos virem aqui. Pensa, 7 pessoas aqui em volta de mim. Jesus está no centro. Ele está dizendo, eu estou andando entre vocês. Se vocês não voltar ao primeiro amor, eu vou pegar você, que é a igreja, e vou tirar da minha presença. Não vai deixar de ser igreja. Olha só, Jesus está dizendo, eu estou no meio. Eu vou pegar você, vou tirar do centro, vou tirar você, e quando eu deixo de ser centro, Jesus dizendo, quando eu deixo de ser centro, é porque você já foi tirado da minha presença. Continua sendo igreja, mas não tem a minha presença. É isso que ele está dizendo aqui, olha só. Apocalipse 2 vai falar assim, ó. 2, vamos pegar o versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Isso aqui é Jesus mandando a carta para a igreja.
Ele está dizendo, se vocês vão se arrepender, voltar às primeiras obras, e nós achamos que as primeiras obras, nossa, como eu amava, não, irmão, as primeiras obras, está lá em Atos, as primeiras obras é o quê? É obediência, é obedecer e colocar Cristo no centro. Esse é o centro, essa é a obediência. Amar a Deus não é declaração, Deus, eu te amo. Amar a Deus é obediência, a palavra inteira trata disso. Amém, igreja? Então Jesus está dizendo o seguinte, eu sou o centro. Quando eu deixo de ser o centro, eu pego esse candeeiro e tiro da minha presença agora. Que o Senhor nos guarde para que sempre possamos ter Jesus como centro. E para que nós nunca venhamos a perder a presença dele em nós. Então, guarde isso no seu coração. O culto é para Jesus. E nós viemos aqui, nós aprendemos sobre Cristo, aprendemos sobre o reino, e nós evoluímos, e nós continuamos caminhando, para que nós possamos dar bons frutos. Fica de pé comigo, por gentileza. Quem está no YouTube, quiser, venha para o Zoom para continuar o culto. E esses cultos, e você vem ao culto para ser preparado, para morar com Cristo, irmão. Você não vem aqui para ser salvo, você já foi salvo. Eu não creio que tem uma pessoa aqui que precisa ser salvo. Já foi salvo. Não adianta você ficar vindo aqui na igreja para ainda ser salvo e para que Deus faça. Já fez. Agora nós vamos fazer com a ajuda dele, com o braço forte dele. Ele tem muitas bênçãos para nós, ele tem vida, casamento, ele tem tudo para nós ser restabelecido, ele vai nos ajudar. Mas nós estamos aqui em preparação para morar com Cristo, para ter uma mentalidade renovada, para sermos revestidos do Espírito Santo. Então nós viemos ao culto para colocar Cristo no lugar que Ele tem que estar, no centro. Então o culto é assim, é para ser assim, mas nós precisamos nos desintoxicar de muitas coisas que nós trazemos, muita mentalidade errada que nós aprendemos por repetição, por olhar o outro fazendo. E isso colocamos em nós. E do restante? Do restante, irmão, vamos caminhando que Deus já fez, está fazendo e vai continuar fazendo na sua vida. Ele te amou antes que o mundo existisse, vai continuar te amando. Não te abandonou, nem nunca vai te abandonar. Mas seja um homem ou uma mulher de Deus, renovado pelo Espírito Santo, faça as coisas certas, trabalhe e vai dar tudo certo. Ah, mas eu tenho algo que a minha mão não alcança. Ele vai fazer, a promessa dele é que estaria conosco até o fim do tempo, irmão. Agora aqui vamos nos trazer maturidade para a igreja, vamos amadurecer. E glorifiquem mais ao Senhor, falem mais em línguas, isso é maravilhoso para a saúde da igreja e para a sua saúde espiritual. De forma alguma que nós estamos fechando essa questão de revelação. Não, irmão, de jeito nenhum, eu amo isso. Só precisamos trazer de vez em quando para a igreja o que é ser igreja na presença de Deus. Nós vamos louvar e nós já voltamos. Quem está no YouTube, agora é pausado o YouTube, né? É pausado, depois dos louvores nós voltamos. Vamos louvar, irmãos. Por gentileza. Nós vamos fazer as nossas ofertas. Lembre sempre, irmãos, que as questões sobre oferta, dízimos e primícias, nós sempre fazemos e é com muita alegria. Não fazemos com nada de pesar. Impossível. Nós fazemos por honra e gratidão. Amém? Porque nós honramos e agradecemos a Deus. E o princípio espiritual é reconhecer que Deus é o Senhor da minha vida. Quando eu reconheço que Ele é o Senhor da minha vida, então logo eu entrego com toda a alegria do meu coração. Isso é um princípio bíblico. Não negligencie isso. Às vezes, irmão, o que acontece? Deus quer te levar a um outro nível de bênçãos, de prosperidade. Já percebeu que na Bíblia, olha, nós nem ficamos, né? Eu quase nunca, a gente está falando aqui, nós fazemos as ofertas, oramos, mas muitas vezes que Deus vai te levar para um outro nível,
Ele vai colocar alguma coisa para você fazer para testar o seu coração. Sempre. Eu vou te falar um teste para você. Se você faz uma venda de 100 mil reais, vendeu um carro, uma casa, um terreno, e você não consegue fazer as suas ofertas, seu dízimo e sua primícia, então você vai ter um rendimento, vender alguma coisa menor, até aquilo equilibrar com a sua vida. Mas seja fiel em tudo, irmão. Jesus não está preocupado se é uma moeda, se é 1.000, se é 10 mil, não está preocupado com isso. Porque a oferta baliza, assim, mede, traz uma métrica de como está o nosso coração. Entende? Então, você no seu coração, você está disposto a entregar a sua vida ao senhorio de Cristo? Está disposto a entregar aquilo que Ele trouxer na sua mão? Porque nós pedimos para Deus nos abençoar, irmão. Para Deus trazer para nós. Só que na hora que nós vamos entregar, o nosso homem carnal, e pelo nível de consciência real de todo ser humano, às vezes fala, poxa vida, mas se eu fizer isso vai faltar do outro lado. Isso não existe, irmão. Quem te provê é o Senhor. Não tem a mínima condição de você ser fiel ao Senhor e Ele não ser fiel a você. Mas nunca vai ser difícil, nunca vai ter desafio em você ofertar e dizimar aquilo que você está acostumado. Vai ser difícil quando vier um grande rendimento na sua mão. Aí vai ser difícil. E aí que vai mostrar o seu coração. Outro dia, eu pouco compartilho isso com vocês, eu recebi uma oferta de 10 mil reais. O Senhor entregou para mim, e eu recebi, orei. Essa pessoa, na próxima semana, falou, senti de fazer, quero que o pastor ore. Eu recebi aquela oferta, orei pela pessoa, e grandes coisas essa pessoa começou a colher uma semana depois. Mas no meu coração, quando fui receber, o que tem no coração de um pastor? Preocupação. A vontade de falar, rapaz, eu vou orar para você, e você guarda. Mas é o seguinte, eu aprendi, e precisei lutar muito para aprender esse tipo de princípio. E recebi, como já recebi muitas ofertas, irmãos. E naquela semana, depois de 2 dias, aquele valor coloquei e falei, Senhor, o que o Senhor quer com isso? Naquela mesma semana, o Senhor pediu para mim fazer uma oferta de 13.500. E eu fiz. E depois, entre outras, e na outra semana, irmão, não vem no conta-gota, nem de balde, vem de cachoeira, bens. Entende? Ou seja, a bênção não vem para mim, ela passa por mim. Você tem que entender isso. Você não tem que reter a bênção para você, você tem que ser um canal de bênção. E ela tem que passar por você e ser um livre acesso para abençoar outras pessoas. Nunca retenha, irmão. Eu sou prova viva disso, nunca retenha. O Senhor tem muito para nos dar. Dízimos e primícias, irmãos, é um básico que nós devemos fazer na nossa vida. Por quê? Quando Deus diz, quando você for fiel no pouco, isso tem uma conotação de várias coisas. Um exemplo, se aqui tem, para você caminhar de um lado a outro, você tem que vir caminhando. Quando Deus diz, foi fiel no pouco, no muito eu vou te colocar, Ele anula isso daqui e Ele te coloca onde você nunca chegaria, nunca estaria e nunca teria. Quem faz isso? É o Senhor. Mas, deixa eu te falar, você já viu Deus fazer alguma coisa na Bíblia com alguém sem antes testá-lo? Aí que é o problema. Nós pedimos, Senhor, faz. Mas antes, sempre tem um teste de Deus na nossa vida. Para ver em qual nível você suporta carregar de bênção. Não negocie esse tipo de coisa. E hoje em dia, antes eu ficava meio preocupado, e agora 9 horas já, né? Deixa
os especialistas da internet falarem. Os especialistas, os curiosos. Esses dias, eu não sei o que apareceu em um vídeo de alguém falando sobre os meus dízimos eu dou para os pobres, porque esses pastores, eu fui ler os comentários são os melhores, né? Todo mundo dizendo, eu estava nesse negócio, e eu, graças a Deus, entendi, hoje eu dou meus dízimos aos pobres. Ouça você que está aí na internet, e também, eu gostaria que você deixasse seus comentários criticando bastante, porque assim você se conecta a mim e vai continuar me ouvindo. Preste atenção. Os seus dízimos não é para os pobres. Os seus dízimos não é para socorrer o órfão, a viúva e o estrangeiro. Os seus dízimos é para o altar do Senhor, gostando você ou não. Para alguns aqui eu compartilhei esses dias, estava em um treinamento, fui lá no treinamento, tive que gastar 1 hora da minha vida com uma pessoa lá que estava em um treinamento desesperada com crise com dízimo. Ela falou, mas eu tenho dificuldade de entregar. Eu falei, mas não entregue, é seu. Por que você vai entregar? Mas você não falou para mim que... se é de Deus, então não é seu. Se é seu, fique com ele. Mas então eu entregar para os pobres é errado? Eu falei, não, de forma alguma, não é errado. Desde que você entregue o que é seu. Pegue do seu e entregue tudo aos pobres. Mas qual que é a dificuldade de entregar no altar de Deus? E se o pastor, ele for bandido e essa igreja for errada, o que você está fazendo lá dentro? O problema não é seu dízimo, o problema é você confiar sua alma a uma pessoa que está te ensinando errado. Olha a loucura. Muito mais importante que seu dízimo, irmão, é você estar ouvindo eu aqui se não fizer sentido para você nem no seu coração. Porque eu estou te nutrindo para você viver eternamente com o que você aprende aqui. E você acha que seus 10% é mais importante que a sua vida? Vê onde está a nossa cabeça? Então não tem que entregar, claro que não. Eu entrego, irmão, com nível de consciência. Porque eu sei que o que eu tenho, Deus colocou na minha vida. Se você acha, eu quero entregar muito mais, irmão. Eu quero entregar muito mais. E quanto mais eu estiver preparado, mais Deus vai me abençoar. Então você, ore para que o Senhor te prepare para isso. Para que o Senhor prepare o seu coração para isso. Seja fiel ao Senhor. Porque no Novo Testamento, irmão, já vou encerrando aqui para a gente fazer as ofertas, mas no Novo Testamento não é 10%. Eu falei para essa pessoa, eu falei, não precisa entregar. E no Novo Testamento não precisa entregar nada, 10%, nem primícia. Então eu falo isso, eu falei, pois é tudo, não é 10%. Não é isso? Jesus falou, não é 10% não, isso era meu pai que escreveu lá, eu sou mais brabo que meu pai. Aqui eu quero tudo. A sua vida inteira. E o que você tem referência é o dízimo. Então, mas é toda a sua vida. Nada é seu. Nada é meu. Tem que estar a serviço do reino. Nós vamos fazer aqui um estudo da matéria sobre a mordomia, né, gente? A gente tem que fazer, né? Você é só um mordomo do Senhor. Entende? Então, entrega no altar do Senhor o que é para você declarar que Deus é o Senhor da tua vida. Mas bom é que nós sejamos tão prósperos, e tão prósperos, que nós possamos viver com abundância, sem dar conta de gastar tudo, e que nós possamos viver só com 10% e entregar 90%. Está entendendo? Então, é que os ensinos aqui é um pouco diferente, né? Podia ter pego um versículo, falado dos devoradores, que ele vai entrar na sua casa e... É nada, irmão, fica tranquilo. Tem casos que o devorador está lá agora assistindo, o que está passando agora? Ele está dizendo, daqui a pouco o povo chega com a janta aí, ó. Está assistindo Fantástico? Está lá assistindo Fantástico, lá esperando, limpando os dentes, palitando os dentes. Fica tranquilo. Essa é a forma de fazer oferta, né? Mas é isso, irmão. Coração limpo, com princípio, com muita verdade. Nossa vida é muito mais do que qualquer coisa. E já está entregue ao Senhor Jesus. Já está. Vamos fazer a nossa oferta? Ianca, você e a Elaine, entrega os envelopes, estende sua mão aqui para você pegar o seu envelope. Aí do online tem um link, um QR Code. Para você fazer a sua oferta, nós vamos consagrar o senhorio de Cristo. Aumente o somzinho para nós ouvir.
Glórias a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos orar pelas ofertas. Glórias a Deus. Que a nossa vida seja colocada dentro desse envelope, irmãos. A sua vida e a minha vida seja colocada aqui dentro como uma oferta ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, que nós entregamos essas ofertas, dízimos e primícias diante do Teu altar, Senhor. Consagro a Ti os dízimos, ofertas e primícias dos irmãos aqui presencial, dos irmãos online, quem enviou, nós que estamos aqui. Peço que o Senhor receba aí no Teu trono de graça e ligue aí no céu que está sendo ligado aqui na terra. E eu, como ministro da Tua palavra, Senhor, um sacerdote espiritual, que entrega as ofertas ao Teu altar, consagro a Ti e ligo aqui na terra, Senhor, os dízimos, ofertas e primícias, conforme já foi ligado aí no céu. E eu consagro a Ti, em nome de Jesus, amém. Traga aqui suas ofertas. Abra suas mãos, feche os olhos, vamos orar. Deus, mais uma vez, continuamos na Tua presença, agradeço junto com a Tua igreja, por mais um culto, por poder estar aqui, Senhor, tão confortável, ouvindo a Tua palavra, aprendendo de Ti. Quanto mais aprendemos, vemos mais a necessidade de continuar aprendendo, Senhor. De ser uma igreja madura, uma igreja firme, e uma igreja que professa a fé em Cristo, como o centro de todas as coisas na nossa vida. Cada um sai do culto agora para mais uma semana, Senhor. Peço a Tua bênção sobre cada um, a Tua provisão. Não somente o maná, Senhor, mas bênçãos, que as janelas do céu sejam abertas sobre a vida de cada um. Que as Tuas bênçãos estejam sobre nós, caminhos abertos, portas abertas, oportunidade, pessoas que vão cruzar o nosso caminho, Senhor, que trarão bênçãos. Porque nós tomamos posse, nós somos um povo abençoado, Senhor. Nós declaramos que somos filhos de Abraão, e que a Tua bênção está sobre nós. Deus, abençoa a família de cada um, a casa de cada um, o propósito, o trabalho, que seja uma semana de grandes bênçãos, que a Tua mão esteja trabalhando ao nosso favor, nos guardando de todo mal, cuidando de nós e da nossa casa. Nós agradecemos pelo Teu amor, pela graça que é Cristo e pela comunhão com o Espírito Santo até a eternidade. Você diz amém. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe os irmãos do online, a irmã Cleide, a irmã Vânia, a irmã Alzira, a Sabrina, a irmã Valquíria, a Marisa, o Bruno, a irmã Sandra, a Simone, a irmã Rosa, a Rosimeire, a irmã Mary Jane, a irmã Suzana, o irmão Edenes, o irmão Daniel, a irmã Maria da Conceição, a irmã Carmen, a Luciene, lá de Portugal. Também a irmã Patrícia Cerqueira. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus abençoe cada um de vocês, que essa palavra esteja no nosso coração. Vocês sabem de onde o Senhor tem nos tirado, com a poderosa mão dEle. Grandes coisas o Senhor já tem feito. Não é fácil chegarmos até aqui, pelas nossas mãos nós não chegaríamos. Então não tem nada mais difícil para o Senhor. O mais difícil Ele já fez foi te salvar, te trazer nível de consciência, compreender o que é Cristo, compreender o que é o reino de Cristo, compreender a proposta do reino sobre a tua vida. Agora vamos trabalhar, a bênção de Deus já está na nossa vida, vamos alinhar o que precisar, vamos orar, vamos profetizar, vamos declarar, e o Senhor já está fazendo a nossa vida. Será uma semana de bênção sobre a tua vida, uma semana de rompimento, creia nisso. Deus só está alinhando você primeiro, antes de colocar grandes bênçãos sobre a tua vida, Ele só está alinhando sobre você primeiro.
Tá bom? Continue sendo fiel ao Senhor em todas as etapas da sua vida. O Senhor é contigo, tenho certeza que será uma semana abençoada para nós. Deus abençoe, obrigado por estarem mais uma vez, mais um culto aí, que o Senhor abençoe cada um poderosamente. Um abraço, fiquem com Deus.